Fala galera, eu sou Cláudia Cardoso, sou jornalista e eu estou aqui meio que de gaiata hoje aqui no Papo de Cozinha para apresentar os fundadores desse estúdio e desse conceito de programa. Estou falando aqui de Railton Cordeiro e de Renata Cerqueira, que são médicos, empreendedores, têm uma vida super agitada, mas com um propósito muito bacana, que são apaixonados pela vida, pela saúde, pelo bem-estar e por empreender. E aí, para entender um pouquinho mais sobre essa ideia que está nascendo, que está surgindo hoje, eu vim aqui conversar com eles. Eu que fico atrás das câmeras, dirigindo, mas hoje eu vim para cá para poder apresentá-los para vocês. Railton e Renata, parabéns pela iniciativa, parabéns por criar o Papo de Cozinha. O cenário está lindo. E a primeira coisa que eu quero falar logo, da onde vem essa paixão pelas coisas retrô, pelo esse universo retrô? Onde surgiu isso? Por que toda essa concepção do estúdio nessa pegada, nesse estilo? Cláudia, essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, até porque não é só o estúdio que é retrô. Nosso consultório é retrô, nossa casa é retrô. Mas eu confesso que eu gosto muito, mas o idealizador de tudo, a cabeça pensante de todos esses projetos é esse rapaz aqui. Um arquiteto, turma, frustrado, né? Bom, mas o que Renata comentou, né, um pouco a gente estendendo, primeiro porque a gente tem essa relação, essa coisa bem nostálgica, né? A gente traz esse 60, 70, e por quê também? Porque a gente começou com a ideia do médico da família, de família para família, e trazendo essa cultura da década de 60 e 70, que é o médico que cuida da família, de tudo e de todos. E principalmente não é só curar, o cuidar. É o que a gente sempre comenta com nossos pacientes. Então, dessa forma, foi a nossa casa, depois o nosso consultório, o nosso dia a dia, e a gente estendeu para vocês que conhecem a gente, um pouco do nosso lar, a nossa cozinha, a intimidade do casal RR. Uma coisa que Hamilton fala, e é verdade, é assim, a gente faz o que a gente gosta. É claro que a medicina é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, né? Mas a gente faz o que a gente gosta. Então, a gente tenta se divertir em tudo. E por que não unir com um estilo de vida que a gente gosta, onde a gente se sente confortável? Então, no nosso consultório mesmo, que foi o primeiro, fora o projeto de casa, mas foi o nosso primeiro projeto fora retrô, é tão legal quando chega um paciente no consultório, porque ele se sente tão acolhido. Tem aquela coisa, ainda hoje, né? Eu vou para o médico, é aquela coisa fria, é aquela coisa que eu posso receber uma mensagem, uma notícia ruim. Aquela coisa assim, bem consultório mesmo, naquela estética. Mais bem engessado, consultório. né? O que a gente costuma ver aí, que é o padrão. Então, quando o paciente ele chega já na recepção, ele já se sente, ele respira e ele relaxa, né? Então, ele fica ali olhando, isso aqui, e mesmo aquele que não vivenciou esse período, fica curioso. E quando ele entra no consultório, que ele vai para a sala da gente, aí é uma alegria total. Tem paciente que quer fazer a consulta sentado no sofá e não sentado na cadeira ali. Então, assim, a gente gosta de experimentar. E quando surgiu a ideia de fazer o podcast, né, o Papo de Cozinha, por que não fazer nesse estilo também, né? Já que a gente gosta. E até porque, turma, a gente traz, e Cláudia conhece bem isso, que é aquele jargão que nós temos na Bahia, né? Quando você é muito próximo de alguém, você é da cozinha. E cozinha traz um pouco isso, traz intimidade, proximidade. Aliás, a vida passa pela cozinha. E mais, vamos lembrar aquele retorno, muitas vezes, de um evento, de uma festa, onde é que você faz o bate-papo, a famosa resenha? Na cozinha. Então, acho que é extremamente íntimo, onde você, digamos assim, abaixa as armas, né? Sabe aquela coisa que você está bem à vontade e você pode trocar essa figurinha, essa informação. Essa foi a nossa concepção, né? Demorou um tempo, né? Foi uma gestação larga aqui para inaugurar. Da medicina a comunicador, como é que foi essa trajetória de vocês? Quando vocês viram que vocês gostam de se comunicar e que vocês precisavam se comunicar mais com o público? Somos geminianos, né? Somos geminianos. Já E começa por geminiana aí, já gosta de disso, né? conversar. É porque, assim, quando a gente começou a perceber que o paciente, eu sou endócrino, ele é cardio, quando eu comecei a perceber que o paciente ia para consulta de endócrino, mas ele ia falar de uma questão gástrica, eu falava, mas por quê? Não, porque eu gosto quando você me explica. Comigo a coisa começou por aí, né? Eu e Railton, a gente tem esse perfil. Eu não vou fazer uma consulta, eu vou fazer um bate-papo. Então, o meu consultório é de bate-papo, né? Eu tento conversar com o meu paciente da forma mais tranquila possível para que ele entenda, mas também para que ele
sinta à vontade. Então, a partir daí, por que não falar mais? E as pessoas começaram a cobrar. Acho que acontecia isso no seu Sim, consultório sim, sim, também. muito. As pessoas começavam a cobrar, né, que a gente falasse mais, que a gente orientasse mais. Então, a gente começou por aí. E principalmente porque tem aquela ideia da turma, tipo, e aí, o que é que vocês fazem depois? Como é o dia a dia do casal? Porque eles começam a se envolver com a gente. E esse espaço cria esse link. A partir do momento que a gente veste a dor do paciente, a partir do momento que a gente escuta. E aquela coisa, você pode fazer, sei lá, em 5, 7 minutos, 10 não é o tempo. Mas é a qualidade que você entrega e a experiência. E a gente começou a entender que isso faz parte do tratamento, né? Por isso que eu disse, não é só o curar da década de 70, 80, mas é o cuidar. É esse É o lato senso, ouvir, o ouvir. né? Porque por mais que a medicina esteja moderna, e hoje você tem o especialista do especialista, não é só isso. Né? Você precisa ouvir, porque ninguém vai só com um problema ali, aquilo ali acabou. Tem toda uma história por trás daquilo ali. Né? Então, é o ouvir. E nesse ouvir, você acaba abraçando o seu paciente. Sim, esse Né? aconchego, E né? cria uma certa relação de intimidade e tal. Então, por que não falar Dessa forma, dessa dessa forma? forma, de uma forma muito mais à vontade, estendendo o nosso lar. E uma coisa que Renata falou que é bem legal, que é tipo assim, a gente faz o que a gente gosta. E que bom que a gente ainda recebe para isso. E mais, por mais que a gente tenha problema, que todos nós temos, né? Que a gente venha dormir com barulho, a gente acorda sorrindo. Né, para trabalhar. Então, aliás, trabalhar, vírgula, como ela disse, eu não saio para trabalhar, o casal não sai para trabalhar, sai para se divertir, porque a gente faz o que a gente ama. Não é que a gente não tenha problema, mas a gente Lógico. gosta do que faz. E como conciliar essa rotina de medicina, que é pesada, você lida ali com pessoas, com gente com um universo complexo, e ao mesmo tempo de manter essa leveza, de empreender e ir para outras vertentes, porque as pessoas muitas vezes não sabem que aquele médico que está ali parado atendendo ela tem uma cabeça que é um turbilhão, assim, sabe? Que passa mil ideias ao mesmo tempo. Como é conciliar tudo isso? Então, eu acho que a gente é muito parecido nisso, né? Aí, inclusive, a gente sempre brinca, os opostos se atraem. Eu acho que não, eu acho que Sim. os iguais se atraem. Então, a gente é muito parecido, né? Eu nunca gostei, Cláudia, de fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Claro que a vida tem rotinas e você tem que respeitar isso, é saudável, isso não é, eu não sou contra a rotina, mas eu tento fazer sempre de uma maneira diferente para que aquilo se torne leve e agradável e prazeroso, para que a cada dia eu tenha um desafio de agir de uma forma diferente para chegar no mesmo lugar. Então foi daí, né, de querer fazer a coisa de uma maneira diferente, mas não só ficar ali na medicina. Eu posso atingir o meu paciente de várias formas, não só sentada ali no consultório. Então, por que não empreender de outras maneiras? É, quase tudo que a gente empreende é na área de saúde, mas a gente tem várias vertentes. Então, Perfeito, foi daí perfeito. que surgiu. E pegando exatamente esse gancho, que a medicina, de fato, é uma missão, e você pode fazer a medicina não necessariamente prescrevendo, solicitando exame, dando Só sentada consulta. ali no consultório. Não, você tem outras formas, criar acesso. Criar acesso e acesso orientando, por exemplo, né, quem não tem necessariamente aquele momento ou que não tem a oportunidade de. Né? Tanto que a gente tem um instituto social, quem conhece a gente sabe, lá em Piripiri, que a gente ama, adora estar com essa turma, essa proximidade. Então é um pouco Que a esse gente do criou ali casal. na raça e traz ali, Sim, né? sim. Né? E quando foi que o empreendedorismo surgiu na vida de vocês? Porque, assim, muitos médicos se formam e vão ser CLT, plantonistas, não vão abrir clínicas, vão trabalhar para outras pessoas. Mas vocês gostam de empreender, né? Da onde vem isso, né? Como surgiu na vida de vocês o empreendedorismo? Mais uma vez, a gente é muito parecido nisso, né? Ailton, desde Os muito dispostos se atraem, né? Tem que ser, É, tem vários, Ailton, vários. desde muito novo, ele sempre foi empreendedor e isso aconteceu comigo também, né? Eu, desde muito nova, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer cursinho para vestibular, eu fiz amizade com o dono da cantina ali, e dali eles, era um casal, e dali eles estavam saindo para abrir um outro negócio, e a primeira coisa que eu fiz, eu posso ficar com a cantina? E eu cheguei em casa contando essa novidade para meu pai, ó, eu quero tomar conta da cantina do curso. E meu pai, como assim? Você está ali para estudar? Então, meu pai falou o seguinte: se você não diminuir o seu rendimento nos estudos, você pode levar. E aí eu estudava o dobro, justamente para poder ter a cantina, poder ter negócio. E aí eu tive mais uma cantina, eu era dona de duas cantinas, e daí eu vendia, quando saiu a cantina, eu vendia a bolsa, eu vendia a roupa. Então, eu sempre gostei de me virar, eu sempre gostei de
tomar conta do meu dinheiro, ter a responsabilidade. Não me faltava nada em casa, mas eu queria ter essa experiência. Então, eu sempre fui incutindo essa questão do empreendedorismo, de fazer negócio, de comprar uma coisa aqui, vender ali. Eu não tinha medicina ainda, mas eu já tinha essa vontade de empreender, de fazer coisas diferentes. E era você ser a sua própria patroa, né? Sua própria Sim, chefe, né? sim. Sempre gostei disso, né? Não me vejo de outra forma. Eu tive o meu primeiro CNPJ, eu tinha 18 anos, então tem uma história aí por trás, mas eu acho que está um pouco no DNA. Eu tenho um irmão mais velho, Ramilton, que já foi para o lado da educação, mas que ele é uma pessoa boníssima, mas não é a dele empreender, por exemplo. A minha, na verdade, sempre foi. E diferente, talvez, um pouco de Renato, se a gente buscar lá atrás, a necessidade de mudar. Eu queria mudar de alguma forma, eu queria mais de alguma forma. Tanto que quem me conhece um pouco mais, por exemplo, eu, jovem, acho que na adolescência, eu fui trabalhar na feira, né? Então, tem uma história que muita gente não conhece. Conte mais sobre isso, porque ninguém imagina isso, que Railton foi trabalhar feira em de São feira. Joaquim. Não, eu vou falar um negócio Não é aqui. qualquer feira, é a Feira de São Joaquim. Sim, Não, mas assim, Railton é uma caixinha de surpresas. Quem olha Railton hoje não sabe tudo que Railton já o fez. médico improvável. É. Né? Mas a ideia, na verdade, é Não, me conte aí essa história aí desse médico improvável que foi trabalhar na feira. Sim, lá atrás. Porque, veja bem, eu vim de uma família simples e eu nasci em periferia. Né? Meus pais deram o máximo que eles podiam na educação, mas até o acesso, imagine, escola pública, um bairro periférico, Cidade Baixa, ali, Rua Direta do Uruguai, Regis Pacheco, imagine. Aliás, eu digo hoje, Cláudia, que eu tive o privilégio da dificuldade. Talvez se isso também não acontecesse, eu estivesse talvez na zona de conforto, né? Ainda que tivesse a necessidade de ir. Então, tudo começou por aí, mas lógico, a visão. Eu queria mais, tá? Então, dessa forma, sabe aquela história? O que temos para o jantar? O que é que eu podia fazer ali? Comércio, não tinha, era escola pública, com a qualidade, infelizmente, duvidosa, tá? Daí eu digo, bom, não tinha como, meu pai não tinha como pagar uma boa escola, não tinha como pagar um cursinho pré-vestibular, isso eu estou falando final de 70, 80, né? Mas vamos até focar aí em 80, então era a opção que eu tinha. Eu digo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, na verdade, a minha receita para poder viabilizar os meus sonhos, enfim, o que eu queria, na verdade, fazer. Aí tem uma história lá, tem a parte de música, formei em música, né? Foi minha primeira faculdade, foi música. Olha aí, gente. Ele poderia estar numa banda de diferente. rock aí, ele está... Cláudia, posso contar? Eu vou contar. O que é que você vai contar? Olha, Não só momento Não suspense. acredite tudo que... Vai contar ou não vai? Ele formou em música, mas Railton, ele tocou em banda. Você falou que não. Então conte aí. ele claro, ele formou, então ele tem toda a formação clássica, né? Ele toca violoncelo. Isso. Lindo. Toca Eu achava que violoncelo. tocava guitarra ou bateria. Mas ele toca todos esses, né? Mas o dele é o violoncelo e o contrabaixo. Isso também foi já uma outra faceta. Imagina esse caleidoscópio aí. Você consegue imaginar esse homem em cima de um trio De elétrico? cabelo grande. Trio elétrico, não. Cabelo grande. A primeira banda foi de rock. Minha primeira banda foi de rock. Isso eu tinha. Porque, em paralelo, eu sempre... Aquela história... o ser inquieto, né? Interessante. Sempre futucou. E daí eu disse, não, eu tenho que fazer algo. E sempre acreditei, Cláudio, que de fato a gente pode abrir. Não pode ser uma coisa engessada. Tipo, eu, sei lá, eu nasci porque eu gosto de pintar, tenho um dom. Por que eu só posso ser pintor? Né? Por que eu só posso ser escritor? Por que eu só posso ser jornalista? Eu posso ser, então, na verdade, eu disse, olha, eu posso ser o que eu achar interessante, o que eu puder. E dessa forma eu fui. E a música foi uma forma também de abrir portas, né? Então, dentro do que era possível, dentro do que eu tinha ali para consumir, para realizar. Então, a música foi uma fase muito boa, que, aliás, eu trago assim com o maior carinho. Mas tocou numa banda muito conhecida. Não, isso aí... Conte aí. Ela é de cuidado, que ela é jornalista. Conte aí. Aliás, Eu não vou contar. A Tiet VIP chegou. Tiet VIP chegou. Eu tirei até, eu já fiquei até nervoso. Olha, Mas turma. aqui puxava Barrondino ou era ali na Avenida Sérgio? Aqui no Campo Grande. Campo Grande. Tocou no Tiet VIP, tocou no Papaléguas, tocou. Tem uma história aí. No próximo Papo de Cozinha eu vou trazer provas. Vou trazer provas. E tem um detalhe também, até porque está no YouTube. Esses dias eu achei no YouTube lá, Railton em cima, e digo, será que sou eu mesmo? Eu duvidei, inclusive, né? Eu olhei e disse, olha... Pesquisem, Tiet VIPs, Carnaval, 94.
Eu sou de Minas, mas o Tiete 92. Bips, eu me lembro uma- morando sim. lá. Vai pesquisando Tem. aí. Chat Bips, Carnaval Vale, que foi na de Olha, eu vou pesquisar, gente, eu sou 1992. curiosa. Aquele que eu puxei esses dias. lembro, na Você verdade. isso lembra? já- Você não quer falar, mas você lembra, você Tiete lembra. Bips. É porque ele sempre me proíbe de contar isso. Não, Que é porque isso? é uma coisa tão distante, na verdade, né? Aos meus 50 e poucos anos, aí quase 60 daqui a pouco, então isso daí veio distante. Mas falo com maior, assim, com maior orgulho, com maior carinho, aonde eu trago isso, né? Muito próximo à sensibilidade, né? Enfim, onde eu aprendi muito com E a não é só isso, né? É ter um ouvido, porque é engraçado. O Railton, ele tem um ouvido maravilhoso. Aquele Não é à toa ouvido que ele se absoluto. tornou cardiologista. a gente Olha, tem. tem uma Se conexão você real. toca aqui, aí ele tem isso, tem aquilo, tá em nota tal, e falando, oh, que coisa linda. O ouvido absoluto. Não sei bater nem nota. Eu só acho que toco foi por aí que eu campainha. conquistei, viu? Foi por aí que eu Acho que conquistei. sim, acho que A sim. conversa depois tem uma história aí também bem legal da conquista aí dos 22 anos aí já de Justamente. casamento, de relação. Mas Mas, sim, como é que tudo isso se junta na pessoa, no casal RR, né? Primeiro, por que foi para medicina? Vocês poderiam ter escolhido ser engenheiros, advogados, arquitetos. mas Aí tem vai medicina. Mas tem uma história também aí, porque assim, aí eu vou falar também dela. Ela formou em direito, eu também formei em É direito. porque a medicina, Cláudia, não veio na nossa vida, ela veio depois. E eu acho que é isso que faz a diferença da gente, tá? Ela já veio quando a gente tinha um pouco de maturidade, a gente foi vocação. Ah, eu dormi, vinham com aquela coisa romântica, eu quero ser médico. Não. Não era um sonho da infância, assim, eu quero ser Não, médica. nunca foi Não assim, meu sonho de vida é ser médico, não. Né? Eu formei, para ser sincera, a minha primeira, quando eu era bem jovem, pensando em fazer vestibular, a primeira coisa que eu pensei foi fazer odonto. E depois eu falei, não, vou fazer direito. Uma coisa que não tinha nada a ver até, mas fiz e gostei. Eu terminei a faculdade, eu entrei muito nova, eu saí muito nova e eu fui fazer escola de magistrados, porque dentro da faculdade eu sempre gostei da área trabalhista, porque eu tinha um autor que eu era apaixonada pela leitura. Quando eu li os livros dele, eu ficava encantada com a maneira com que ele se expressava e tal. Então, eu desde do início da faculdade, eu disse, eu quero fazer direito do trabalho, e terminei a faculdade e fui fazer escola de magistrados. Porque eu queria fazer concurso. E aí eu tive a oportunidade de ter aula com esse professor. E aí veio o meu choque, porque pessoalmente não era nada daquilo. Sabe, eu fiquei tão decepcionada, porque eu Sim, era tão sim. apaixonada por tudo que eu lia, que ele escrevia, mas como pessoa, em algum momento a coisa se perdeu, se quebrou. E aí eu falei, meu Deus, eu fiz porque eu queria ser igual a ele, e de repente eu não queria mais, né? Não quero sair daí, não. Exatamente. E foi aí que eu acabei, nesse período, a gente se conheceu e tal, e daí que veio a ideia de fazer medicina. Até porque. Então, assim, quando vocês se conheceram, vocês não trabalhavam com medicina. Não. A ideia, na verdade, como eu sempre gostei de empreender e tive outros negócios, eu tive clínica, fui sócio de clínica. Na verdade, eu não tinha nenhum envolvimento direto com a saúde, apenas como empreendedor, como gestor. Daí começou o interesse e principalmente percebendo que eu poderia ajudar essas pessoas e também foi um pouco de desafio. Acho que um pouco a gente acaba trazendo um pouco dos desafios. Por exemplo, eu percebia que o médico, eu acho que ainda tem um pouco isso, né, da classe, ele escutava o médico. Ele, tipo, gestor médico não era uma coisa muito tranquila. Por exemplo, quando eu queria convidar hoje colega, né, para trabalhar, ele não dava muita escuta, ele não ouvia muito, não tinha muita credibilidade. Eu falei, poxa, eu podia ser médico. Alguém comentou, olha, você podia fazer medicina. Aí, quando eu conheci Renata, eu digo, tem uma ideia, né, na verdade. É, Aí Cuidar um das influenciou o pessoas. outro? Sim, Sim. Um influenciou o outro, e aí a coisa. Era uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, quando eu conheci Railton, ele tinha ainda essas clínicas, ainda trabalhava nessa área. E aí, conversando, por que você não vai fazer medicina? Ele falou para mim, eu falei, fazer medicina, começar de novo. Ele é. Aí eu falei, dormi com aquilo no outro dia, né? Sentamos, conversamos de novo. É verdade. Ele falou, eu acho que tem tudo a ver. E aí eu falei, tá, eu faço, mas se você fizer também, ele como, mas eu tenho toda uma estrutura. E a gente sabe, né, que não é fácil, são só de faculdade 6 anos, mais a especialização, residência e tal. Então, e eu vou fazer ele? Vai. Aí eu falei, não, então vamos fazer juntos.
E daí ele ficou sem dormir. Juntos, sim, juntos. E pronto, e nessa conversa, mas tudo na nossa vida, Cláudia, foi tudo muito rápido, né? Só dizer que a gente se conheceu e em 7 dias nós casamos. Então, tudo foi muito rápido, né? De quando eu vi Railton e a gente se casou, foi uma semana, contada certinho. E tem um ponto que é interessante, quando você diz, pô, mas você se viu, na verdade, pô, sei lá, como gente, eu quero fazer medicina, quero fazer direito. Não, vamos lembrar que realmente nesse período eu não tinha nem expectativa, porque eu não tinha caminhos para. Então, aquela coisa, como é que eu poderia imaginar que meus 15 anos seria na Disney se eu não conseguia ir, sei lá, a Aracaju, se eu não conseguia a Feira de Santana? Então, de uma certa forma, era uma vontade, um sonho, mas o que era tangível, o que era próximo, o que eu podia de fato alcançar. Então, quando naquela época, principalmente com toda a dificuldade, eu não poderia imaginar assim, eu quero ser administrador, quero ser engenheiro, né? Eu quero ser. Nem passava pela minha cabeça, porque o acesso estava bem largo, era bem distante. Então, eu digo, não, eu vou tentar fazer algo que eu possa, de fato, chegar, ainda que eu queira, ainda que eu estude, ainda que eu tenha toda a dedicação. Então, isso também faz sentido. Agora, é legal a gente trazer isso aqui, turma, para vocês, e quem conhece a gente sabe, eu sempre estou ali incentivando, porque, de fato, eu trago essa minha história, né? E aí não tem como, né? O que eu digo, não adianta um coronel general de gabinete, ele tem que ir para frente, né? Só conta história quem tem história, né, para contar. Então, você tem que, na verdade, dizer, olha, eu fiz, dá certo, funciona. Né? Você tem, eu sempre fui muito chatonildo nisso, né? Se eu quero uma coisa, ela conhece. Eu futuco minha cabeça a mil, mas vamos lá, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou A gente conseguir. sempre foca muito nas coisas e a gente... uma vez um colega, né, um amigo de infância dele, que é amigo nosso hoje, há muitos anos, e ele falou assim, como é que vocês conseguem? A gente sempre coloca na cabeça que não tem outra opção. Qual é a opção? É essa. Quando você não tem opção, a coisa está resolvida. Quando a gente tem muita opção, a gente Sim. perde muito tempo fazendo escolhas. E nessas de fazer escolha, você vai se perdendo pelo meio do caminho. Nós sempre colocamos a coisa assim, é isso. Qual é o plano? Não, é o plano A. Quando você é isso aqui, vai dar certo, porque só tem essa alternativa. Então a gente sempre E fez uma muito, coisa entendeu? também para completar, porque eu acho oportuna, que essa forma hoje de a gente lidar, né, se você tem um conhecimento técnico de saúde, você traz isso para o teu consultório, que a gente vivenciou. As cicatrizes, olho roxo, o rosto grosso. Isso faz com que eu conheça. Muitas vezes, e aí, mais uma vez, a turma que conhece o casal RR vai lembrar, diz assim, doutor, como é que o senhor sabe? Né? Poxa, parece que o senhor já me conhecia. A gente não tem bola de cristal, eu não vejo o futuro, né, no copo d'água, enfim, seja como for. Na verdade, é porque, de alguma forma, a gente tem a melhor faculdade, que é a da vida. Então, isso facilitou muito. O Renato falou uma coisa que eu achei o máximo. Ter feito medicina depois de uma história, isso foi super gratificante, foi extremamente oportuno, porque eu trago o que eu vivenciei. Não, pelo amor de Deus, que quem está fazendo agora, que está iniciando, é apenas que para a gente isso foi bem legal. Hoje a gente tem esse Fez mais entendimento. sentido, né, para vocês, Porque né? você está lidando também, eu não posso entender ali, até porque a gente está falando de humanas, não de exatas, que ali 2 e 2, não. Eu estou conversando que quando ele senta na minha frente e que ele faz uma queixa, por exemplo, de uma palpitação, e você começa a conversar com ele, não simplesmente você pouco olha para ele, carimba e dá a ele um exame, ou em paralelo Ou até isso, uma uma medicação. medicação, enfim. Não, eu vou ouvir. E como é que foi tua semana? E de repente, pelaquela oportunidade, eu vou descobrir que ela perdeu um filho há pouco tempo, ou que ela tem um ente querido em casa que está com a patologia, está em um momento bem delicado, está em uma situação já, né, padecendo, num tratamento paliativo, enfim. Então, de alguma forma, você vai entender, pronto, então ela não tem esse problema patológico, ela não traz, na verdade, dela um problema. Não, é um problema de ordem emocional que ali muitas vezes 5 minutos, 7 de escutar, porque ela só quer isso, ela só quer ouvir. Então, isso é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho mais do casal mesmo, né? Como foi que vocês conheceram essa história aí de uma semana? Uma semana. Ela me se conheceram? paquerava já. Não, mentira, não paquerava, não. Cheia de história. Não, foi assim. Eu estava saindo de um relacionamento, tinha pouco tempo, tinha terminado um relacionamento, e estava querendo não curtir. Eu tinha dito, não quero relacionamento sério agora. Quero ficar tranquila. 99% das vezes isso Fala acontece, isso. né? Quando você decide que E não quer aí, mais nada. existe uma casa, né, chamada Século XX.
Não existe mais. Não existe mais, tem muitos anos. Ficava ali. E bem oportuno, inclusive, né? Do século XX, porque era interessante, turma, porque nessa casa, veja que tudo acaba de alguma forma conectando e fazendo sentido. É um pub que tocava exatamente lá em Vilas do Atlântico. Vilas do Atlântico, e que tocava exatamente música sempre retrô. Exatamente. Era a turma retrô. Então tocava Traje a Rigor, Paralamas de Sucesso, Kid Abelha. Geralmente o pessoal um pouquinho mais velho. Pessoal mais sofrido. E eu tinha uma amiga que morava lá em Vilas, né? Aí já era a galera mais 30 naquela época. Isso, eu tinha 20 e tantos. E aí eu fui para o século XX e encontrei com ele lá, né? E aí ele ficou lá só de conversinha e tudo. E como eu falei, eu falei, não quero, eu não quero. Me solte que eu não quero. E aí ficamos, brincamos, conversamos assim rapidamente e seguiu a noite. 15 dias depois. E aí o que me chamou a atenção? Eu, né, 15 dias depois, me arrumando para ir para o mesmo lugar com essa minha amiga, ela falou: esqueci de te contar. Aquele rapaz que ficou conversando com você, ele gostou de você, queria falar com você. Eu falei, eu queria dar o seu número para ele e ele não aceitou. Ele disse: pergunte a ela, só se ela permitir. Aí sim você me dá o telefone. Eu falei: como? Aquilo já me... Né? Eu falei, poxa, que coisa delicada, né? Porque as pessoas não estão nem aí. Me deu um número aí. Não, ele não quis ser invasivo e tal. Eu falei, legal. O último romântico. O último romântico. Isso eu me arrumando, a gente se arrumando e chegamos lá. E aí eu falei, ficar aqui, estava aqui com o celular, de repente, quando eu levantei, a casa estava lotada, era uma festa especial, era festa, eu lembro agora, era festa Dia dos Namorados, porque era num sábado e o Dia dos Namorados era no domingo. Então, a casa estava fazendo a festa do Dia dos Namorados. E aí a casa estava cheia. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, ele não estava. Eu falei, acho que ele não vem. E um monte de casal em torno. Caramba, né? E muitos casais. E muitos casais para serem formados ali na festa também. De repente, quando eu penso que não, quem vem saindo da cozinha? Ele. Eu falei, da cozinha? Agora explica que você entrou pela cozinha. Olha a cozinha aí na nossa vida, né? Na história. Entrou pela cozinha. Na verdade, a gente sempre ia, quer dizer, eu ia com alguns amigos e nesse dia estava tão cheia a casa que não tinha mais como entrar pela entrada principal, mas como já era meio que... Era um frequentador assíduo. Prata da casa, né? E aí o dono nos viu tal, e um amigo, e falou, não, vamos seguinte, eu não tenho como colocar aqui, mas entra pela cozinha, né? E aí ele entrou pela cozinha, eu estava de frente para o palco, e ele entrando e tudo. Aí eu dei um sorriso, ele encostou, e aí sim, passamos a noite dançando, conversando, mas só isso. E aí no dia seguinte, era o Dia dos Namorados, ele, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí saímos para almoçar, eu com uma fome miserável. Né? Tinha passado a manhã inteira do domingo na praia, uma fome miserável. Na hora que a comida chegou, ele chegou junto. Aí eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que dar uma de educada, né? Filha, então, assim, morrendo de fome, o rapaz. Aí ele, pode deixar que eu sirvo. O garçom ia servir, ele, não, eu sirvo. Ela, pode deixar que eu sirvo. Aí ele colocou uma colher, eu falei, tô satisfeita. Morrendo de fome. Morrendo de fome. Eu falei, não posso, né, fazer feio. E aí já almoçamos, conversando, eu, ele e minha amiga. Aí, à noite, ele falou, vamos fazer alguma coisa? Vamos. Aí, passou lá em casa para me buscar. Nessa época, eu morava na Pituba. Pense, era eu calor danado, eu bem queimada de praia. Me lembro como hoje. Coloquei uma mini saia, uma camisetinha, e lá vai eu encontrar com ele. Vestida para matar. Domingo, era um dia, né? Assim à tarde. Tranquilo. Esse homem desce na porta da minha casa. Todo calça social, camisa social, blazer. Eu falei, meu Deus. Foi isso mesmo. Eu fiquei morta. Olha, outra coisa, turma, eu não posso deixar, tenho que interromper só para agradecer também, porque ela falou, na verdade, essa concepção, mas é porque ela não falou, obviamente, da participação, Cláudia, com a gente nesse projeto, o Laerte também, que vocês vão conhecer depois, que ele fica ali por trás das câmeras, mas que está com a gente nesse projeto. Mas corta. Foi isso. Eu morta de vergonha, aquele homem... Não, e abriu a porta do carro. E eu assim, eu falei, suba ou não suba? Agora não tinha mais como subir. Entrei, né? E aí me levou... Onde foi que você me levou? Era uma casa ali, não sei se vocês lembram. Portilho, eu acho que era. E tinha no Costa Azul. Era, na verdade, uma reunião de alguns restaurantes naquele espaço. Isso. E, infelizmente, aquilo depois... Aí me levou para lá e tal. Aí pediu um lambrusco e a gente conversando. E
Você sabe que Dr. Railton gosta de conversar, né? Pô, Então, conversar, vai conversar bem. Eu Vinho, falei, vem, vem, não, vem. e nem foi tanto, mas eu falei assim, meu Deus, mas ele conversa muito. E eu doida para tomar uma decisão. Eu queria ver que horas ia chegar naquele momento. claro, o homem é respeitoso. Ele não percebeu. Aí eu fui e falei, vou beijar, porque eu encurto a Não, se situação. você não beijou, ela deu uma colada. Beijei. Ela deu uma colada. Ela deu uma colada. Beijei. Ela que chegou. Pronto, beijei. Aí Ele fala que você que chegou. ele disse que eu dei em cima dele por conta de mais. Não foi, eu só fiz concluir. Eu lerdo que sou, todo respeitoso, ela foi na verdade. Beijei, pronto. Depois disso, eu não deixei de beijar nunca mais. Pronto. Tá, mas aí sim, vocês saíram esse dia e Sim, uma isso foi, semana depois. isso foi um domingo. E aí, saí com ele de novo na segunda. E na terça, ele viajou, que ele tinha um compromisso em São Paulo. Sábado, ele chegou. E do aeroporto, ele já foi me encontrar. Eu estava em Vilas. Desse dia, que ele estava completando uma semana que a gente tinha se conhecido, nunca mais eu dormi na minha casa. Acabou. Ela morava morava na na Pituba Pituba. e eu morava na Barra. E aí depois ela foi. Meu apartamento na época era alugado, ele tinha casa própria. E aí eu só ia. Ele me pegava no trabalho, porque nessa época eu ainda não trabalhava com medicina, né? Então ele me pegava no trabalho, passava na minha casa só para eu fazer a mala e eu ir para casa dele. E assim, desse dia eu nunca mais dormi uma noite na minha casa. Eu entreguei o apartamento e até hoje estamos juntas. É isso aí. Muito convencional esse casal. Achei muito convencional. Tudo Não, mas muito tudo- convencional. A medicina é convencional, né? O estúdio de podcast é convencional. Nada. O estilo de decoração de vida que vocês Isso. gostam é muito convencional. Relacionamento convencional. E detalhe, Cláudia não falou, torna o seguinte, que aqui esse estúdio nosso, tudo original e tudo funciona, Tudo viu? Vocês funciona. vão ver Geladeira tá depois, gelando geladeira aí gelando, 1950 e alguma coisa. Olha, eu tô Aquele imaginando o dia que a gente vai assar um bolo aqui, passar um cafezinho, porque essa vibe aqui, casa de vó, É. ainda mais num dia de domingo, Dá né? vontade, né? Dá vontade, assim, aquele bolinho de laranja com cafezinho, né? Fica aí a dica aí para patrocinadores. Que já temos alguns. Sejam bem-vindos. Para mandarem um bolinho pra gente aqui. Mas é isso. E a paixão aí também, assim, o retrô, assim, para mim é uma coisa que ainda não, porque vocês poderiam gostar do industrial, do clássico, do romântico, do barroco, mas vocês foram pro retrô. O que que a década de 50, 60, 70 encanta em vocês? Tudo. A simplicidade, a alegria, né? E remete àquela coisa de saudade, de casa de vó, né? Segurança. 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 Antigamente era tão pouco, tranquilo, era tão né? inocente tudo, né? A gente era inocente, a gente era ingênuo. Essa decoração, esse ambiente remete a isso, segurança. Você falou E eu acho que tem esse lado também, turma, que é o seguinte: as pessoas muitas vezes dizem assim, poxa, mas vocês só falam que o melhor é o que estava lá atrás, o melhor, pô, na minha época, mas tem um sentido, né? Tem um sentido, e até porque a gente vai falar o que a gente vivenciou e o que a gente acredita, o que nos deixa confortável. Então, tanto para Railton, tanto para Renata, isso deixa o casal extremamente bem. Então, esse ambiente que a gente tem um carinho muito grande, essa ponte, né? Não, e pelo amor de Deus, a gente não está deixando de lado ou está demonizando a tecnologia, no qual eu sou entusiasta. E nem o que Justamente, é a gente moderno. faz aqui, a gente vai fazer até esse debate pronto. aqui também sobre inteligência artificial, de Sim, fazer essa conexão, sim, né, entre o sim. passado e o futuro, né? Sem dúvida. Então, isso, na verdade, a gente de jeito nenhum, mas querendo ou não, para o nosso dia a dia, o que nos faz bem, eu acho que a gente se permite hoje, isso é esse ambiente, é essa turma. E que, coincidentemente, é legal, porque como até Renata comentou, Cláudia, que a turma muitas vezes vem fazer a consulta e quer tirar foto, quer fazer lá, né? Poxa, eu posso fazer aqui, posso publicar, posso, e isso é muito bom. Ou então, assim, posso trazer meu filho para conhecer aquele, sei lá, telefone, a disco, coisa que ele, na verdade, não conheceu. Ele já conheceu, e aí só complementando a história que, tipo assim, na nossa época a gente ligava para um lugar. Hoje a pessoa liga para a pessoa, não para o lugar. Então, isso e outras, a geladeira branca, o telefone preto, né, a época do fax, enfim, tem muita gente que não vivenciou isso, e a gente teve o privilégio, né, o prazer de poder pegar, na verdade, essa passagem dessas gerações. Então, assim, isso é legal, isso é curioso, isso é interessante. A turma tem gostado bastante. Até a nossa casa, você falou aí do estilo industrial. Minha casa é toda industrial, mas ela é industrial com a decoração retrô.
Pra você ter uma ideia, meu interfone é um telefone público, daquele de disco. Olha, a gente vai fazer um vídeo lá, vai fazer um Vamos, tour no apartamento. Vamos convidar, na Vocês conhecerem um verdade. A gente pode pouquinho. um dia fazer o papo de cozinha na minha cozinha. É, Não, e outra, é legal, e Cláudia aí também, pegando exatamente esse gancho, para que vocês conheçam um pouco, né, o casal RR literalmente no dia a dia, né? Então, acho que por que não levar, sair da cozinha, a gente fazer a poder... especialidade, né? Qual é a especialidade da casa ali, né? Quem é a dele? De vocês, qual a sua especialidade? Ah, da medicina que você tá falando? Não, Da comida. cozinha. Ah, eu faço de tudo um pouco. Eu não tenho isso, não. Aprendi a fazer tudo. Minha mãe colocou. Lá em casa todo mundo sabe fazer tudo. Agora pergunta a especialidade dele. Consumir. Eu só faço consumir, certo? E, Mas obviamente, ele tem uma ir grande pro vantagem. aplicativo, né? É, não, mas aí tu tem uma grande vantagem. Não reclama de nada. Ele pode não fazer, mas se eu colocar pedra na mesa, ele vai comer a pedra. Não tá nem aí. nesse E eu falo, ponto- tá bom, ele tá uma delícia. Tá uma delícia. Então, assim, isso é uma vantagem. Isso é verdade. Pois é, então a gente vai fazer um conteúdo aí, né? Mostrando, né? Um vídeo à la Casa Vogue, né? Sim, Porque, sim. sério mesmo, apartamento pelas fotos é encantador. Casa Cor nos espera. A Casa Cor também, pois Me é. aguarde, me aguarde. E aqui a gente vai fazer também um tour com vocês, mostrando um pouco mais do estúdio, algumas curiosidades aqui, né, das peças de decoração que foram escolhidas a dedos, né, garimpadas, é uma curadoria. Esse daqui é um museu vivo, né? A gente tem uma televisão aqui, gente, que é maravilhosa, que é uma televisão preta e branca, Sim, né, sim. daquela de caixa de madeira. 60, da década de 60. Da década de 60, o fogão ali, eu lembro que minha mãe tinha um fogão parecido, só que era o creme, né? Então tem coisas aqui que é efetivo demais, assim, vai lá no fundo da sua infância. Perfeito, E aí eu acho que perfeito. o ambiente faz assim, a gente fica bem à vontade Com mesmo, certeza. né? E a ideia do papo de cozinha é esse, sem frescura. É aquela coisa à vontade, é aquela coisa que a gente recebe para receber pessoas que a gente gosta, né? Que a gente tem carinho. E é um bate-papo. E o que as pessoas podem esperar do Papo de Cozinha? Quais são as pautas que vocês querem trabalhar aqui? Quais conteúdos? Vocês querem trazer o que de novidade para esse público? É engraçado que quando a gente fala, né, papo de cozinha, as pessoas pensam que é um programa falando de saúde, de alimentação, Culinária. de culinária, e culinária fit, culinária saudável. Não, gente. Foi como o Railton falou, né? A ideia do papo de cozinha, porque cozinha é um lugar que você só leva a pessoa na cozinha se você tem intimidade. Não é o melhor ambiente da sua casa para você levar. Só se realmente você tem intimidade. Ninguém vai ficar abrindo a geladeira da sua casa, só se tiver muita intimidade. Aquela pilha de louça ali que a gente... Exata, que a gente dá uma escondidinha, né? Aí você tá lavando ali conversando. Exatamente. Então, pauta é trazer o que é a curiosidade das pessoas, falar de tanto assuntos como você citou aí, de tecnologia, de inteligência artificial, mas falar sobre saúde também, falar sobre viagens, falar sobre política, falar sobre educação, empreendedorismo, falar com a dona de casa, trocar informação. Aliás, a gente costuma dizer que o médico ele cura quando pode, trata quando sabe, mas orienta sempre. E nessa linha de orientar, a gente abre o leque. E a gente traz um pouco a nossa vivência e, por que não, o nosso dia a dia, poder dividir, porque não tem aquele também jargão que informação, boa informação socializada, aonde você pode, de repente, não estar retendo e sim, para quem interessar, possa, de repente, estar também divulgando. Então, a ideia é essa, a gente sair um pouco dessa ideia que médico é só consultório, ele está ali, sei lá, cinto branco, sapato branco, calça branca. O né? jaleco branco. Isso. A gente sai um pouco disso porque para fazer uma medicina legal, uma medicina de acesso, eu não preciso necessariamente estar, apesar de que hoje a gente está na liturgia do cargo, né? A gente está aqui hoje bem, Até eu vi todos, caráter né? Cláudia, aqui, retrô. parabéns. Tá Aqui com meio retrozinho. Perfeito. Então, faço o convite aí para as pessoas seguirem, conhecer o canal, conhecer o Casal RR e também agradecer, né, os nossos patrocinadores. Sim, vamos agradecer. Alda Bittencourt, Closet da Alda no Instagram, tá certo? Alda, muito obrigada. Alda, sempre responsável aqui pelos meus looks. E Luciana Borges, cabelo, maquiagem. Um beijo, meninas. Obrigada, viu? Turma, também vocês vão encontrar a Railton nos próximos episódios de Insider, tá? Que está trazendo também, dando esse apoio com a gente. Dilma Queiroz. Dilma Queiroz, responsável pelos nossos lanchinhos aqui. Nossa chefe aí de coração, né? Que também aí, enfim, patrocinando. Que, na verdade, vocês não estão vendo aqui, mas está lá, né? Do outro lado. Que, enfim, que está dando esse apoio e acreditando, né? Nessa série de programas aí.
Vamos fazer várias e a ideia é E essa. a gente quer convidar vocês para Sim. seguir Papo de Cozinha, né? E assistir os programas. E eu sou Cláudia Cardoso, eu vou estar, na maioria das vezes, aqui atrás das câmeras, mas vocês também podem fazer contato comigo para poder propor pautas, né? Propor conversas que possam fluir muito bem aqui nessa cozinha, né? E para vocês que estão aí do outro lado, cheguem mais, a casa é sua, a casa é de vocês. Eu A fazendo cozinha aqui, nossa. Exatamente. abrindo a cozinha de vocês aqui para todo mundo. Se aproxeguem, se aproxeguem, né? Venham aqui, futuquem, mexam, abram a geladeira, venham tomar um café com a gente. A ideia é essa, turma, é fazer isso exatamente, um bom divã, o domingo, né, junto com vocês, a semana, a noite, enfim, trazer um pouco de forma leve, de maneira informal. Perfeito. Beijo Então, para vocês. Viu? vai lá, curta, comenta e compartilha. E compartilhe, exatamente. Sorte, saúde, sucesso. Beijo do casal RR. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.